Citações do grande filósofo grego Aristóteles para refletir. Felicidade é ter algo que fazer, ter algo que amar e algo que esperar. Talvez eu seja enganado inúmeras vezes, mas não deixarei de acreditar que em algum lugar alguém merece minha confiança. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. Nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus. A música é celeste, de natureza divina e de tal beleza que encanta a alma e a eleva acima da sua condição. Um amigo se faz rapidamente, já a amizade é um fruto que amadurece lentamente. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. O amor é formado de uma só alma, habitando em dois corpos. Um tirano precisa fingir a aparência de devoção excepcional à religião. Os cidadãos ficam menos preocupados quanto ao comportamento legal de um governante que eles consideram piedoso e temente a Deus. A coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras. Se as coisas não acontecem como desejamos, deveríamos desejá-las do modo que elas acontecem. O corpo atinge a perfeição aos 35 anos, a alma, aos 50. Qualquer pessoa pode encolerizar-se. É fácil. Mas encolerizar-se com a pessoa certa, no grau certo, no momento certo, pela razão certa e da forma certa, isso não é fácil. As raízes do estudo são amargas, mas seus frutos são doces. A característica de uma alma educada é saber acolher um pensamento sem aceitá-lo. O homem sábio não busca o prazer, mas a libertação das preocupações e sofrimentos. Ser feliz é ser autossuficiente. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. O historiador e o poeta não se distinguem um do outro pelo facto de o primeiro escrever em prosa e o segundo em verso. Diferem entre si, porque um escreveu o que aconteceu e o outro o que poderia ter acontecido. Aquele que nunca aprendeu a obedecer não pode ser um bom comandante. O homem livre é senhor da sua vontade e escravo somente da sua consciência. O amor é o sentimento dos seres imperfeitos, posto que a função do amor é levar o ser humano à perfeição. Tentar não significa conseguir, mas certamente quem conseguiu tentou. Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. A perfeição é o meio-termo entre dois vícios, um por excesso, e o outro por falta. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Que vantagem têm os mentirosos? A de não serem acreditados quando dizem a verdade. A amizade perfeita apenas pode existir entre os bons. Nosso caráter é o resultado da nossa conduta. O homem que evita e teme a tudo, não enfrenta coisa alguma, torna-se um covarde. Um homem que se curva não endireita os outros. As contendas e ódios mais cruéis são os dos irmãos, porque os que muito se amam muito se aborrecem. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um efeito, mas um hábito. O homem é um animal político. Não existe um grande gênio sem uma pitada de loucura. A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. O caráter é o produto da série de atos dos quais se é o princípio. A pior forma de desigualdade é tentar fazer duas coisas diferentes iguais. Ninguém escolheria uma existência sem amigos, mesmo que fossem oferecidas todas as outras coisas do mundo. A turbulência dos demagogos derruba os governos democráticos. A poesia é mais fina e mais filosófica do que a história, porque a poesia expressa o universo, e a história somente o detalhe. O verdadeiro discípulo é aquele que supera o mestre. A felicidade não se encontra nos bens exteriores. A felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. Como comportar-se com os amigos? Como gostaríamos que se comportassem conosco?
Uma amizade verdadeira é como uma alma em dois corpos. Meu melhor amigo é aquele que, ao me desejar boas coisas, o faz para o meu bem. O segredo do sucesso é saber algo que ninguém mais sabe. O homem livre é senhor de sua vontade e somente escravo de sua própria consciência. A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. As pessoas dividem-se entre aquelas que poupam como se vivessem para sempre e aquelas que gastam como se fossem morrer amanhã. O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. A lei é a razão livre da paixão. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Interrogado sobre o que envelhece logo, disse: a gratidão. Não confie em uma esposa que se deixa não confiar em você. A cultura é o melhor conforto para a velhice. Nunca decidas antes de ouvir ambas as partes. Na realidade, viver como um homem significa escolher um objetivo e dirigir-se para ele com toda a conduta, pois não ordenar a vida a um fim é sinal de grande estupidez. A felicidade consiste em ações perfeitamente conformes à virtude, e entendemos por virtude não a virtude relativa, mas a virtude absoluta. Entendemos por virtude relativa a que diz respeito às coisas necessárias e por virtude absoluta a que tem por finalidade a beleza e a honestidade. O começo de todas as ciências é o espanto de as coisas serem o que são. O que é um amigo? Uma única alma habitando dois corpos. As mães são mais carinhosas que os pais de seus filhos porque elas têm mais certeza de que eles são delas. O valor fundamental da vida depende da percepção e do poder de contemplação ao invés da mera sobrevivência. Sem amigos ninguém escolheria viver, mesmo que tivesse todos os outros bens. Não se sente tanto a ofensa do inimigo, como a que do amigo se recebe. A grandeza não consiste em receber honras, mas merecê-las. É próprio do filósofo poder especular sobre todas as coisas. O erro acontece de vários modos, enquanto ser correto é possível apenas de um modo. Alguns pensam que para se ser amigo basta querê-lo, como se para se estar são bastasse desejar a saúde. Muito obrigado por assistir até agora. Se você gostou e quer mais conteúdo, se inscreva e deixe o like.